Bom, mais uma vez agradecer aqui a oportunidade que a gente tem de poder trazer assuntos do Evangelho, narrativas de Jesus, mas que são profundamente urgentes e atuais. Do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, das partes de 11 até 18, tá aquela parte que Jesus fala: se a tua mão é motivo de escândalo, cortai-a. É uma afirmação, uma afirmativa, uma narrativa de Jesus contundente. E nessa contundência nós temos que abstrair o espírito da palavra. É costume em algumas civilizações a amputação dos membros daqueles que cometem roubos. Nós já passamos por isso e hoje, atualmente, a grande maioria do mundo não é mais assim. Acontece, mas casos aqui e acolá, que não cabe aqui a gente adentrar. Mas eu quero dizer que Jesus, quando diz que só a tua mão for motivo de escândalo, cortai, vamos saber o que é escândalo. Escândalo vem do grego skandalon, que significa a pedra no caminho, aquela pedra que é colocada para derrubar alguém. A pedra cuja qual é motivo da queda de alguma pessoa. Então, se a nossa mão é causadora da queda de alguma pessoa, é melhor não tê-la. E o que é a mão, gente? A mão é um dos órgãos do nosso corpo físico, a ferramenta mais complexa criada na face da Terra por Deus. Essa questão do polegar opositor nos dá condições de fazer maravilhas com as nossas mãos. Mas a mão é apenas um instrumento, um ferramental, um recurso da mente, isto é, do ser pensante, que se utiliza ela para se manifestar no mundo encarnado. Nós estamos encarnados para aprendermos a convivência uns com os outros. É conviver. Nós estamos num grande laboratório da alma, num grande laboratório do espírito, onde a nossa meta é evoluir intelectualmente e moralmente. E se nós, através dos recursos que nos são dados, nós causamos a queda de alguma pessoa, nós impactamos negativamente a vida de alguma pessoa, e se nós fazemos isso de consciência, sabendo que é errado, é melhor não termos esse recurso. Pode ser a mão, pode ser o corpo físico, pode ser o emprego, pode ser a fortuna, pode ser o tempo, pode ser qualquer recurso que nós temos para nos manifestarmos aqui no planeta Terra uns com os outros. Vamos ver que Jesus em momento algum fala que Deus é que vai cortar a sua mão. Não. Jesus, ele está conversando com a gente. Ele diz, ó, se a tua mão for motivo de escândalo, cortai-a. Quem é que corta? Quem é que pratica isso? Quem é que limita a nossa performance, o nosso nível de ação aqui no planeta Terra, se não é a nossa própria consciência? Jesus está conversando com consciências encarnadas e desencarnadas de 2000 anos atrás e de hoje. O evangelho dele não tem data de vencimento. O evangelho de Jesus é atual. Hoje em dia, olha só, a palavra escândalo é aquele que coloca uma pedra para que o outro caia. Quantas pessoas estão com o quê? Recursos financeiros, recursos humanos, e acabam prejudicando as pessoas. Quantas pessoas têm poder e com esse poder prejudicam as pessoas? É melhor não ter. É melhor, então, se a gente não sabe lidar com determinado recurso,
é melhor não ter. No planejamento reencarnatório, isto é, quando nós estamos para reencarnar e nós pedimos para reencarnar, a gente sabe as provas que a gente vai ter que passar. E a gente sabe onde é que a gente vai falhar ou não. A gente tem a noção das dificuldades. Tem um livro do Humberto de Campos, que tem um senhor chamado Alberto Nogueira, que ele, antes de reencarnar, ele pede para vir com a lepra, para vir cego, para vir paralítico, para vir cheio de problemas de saúde, de limitação, porque ele falou, não quero mais errar. Aí, os engenheiros astrais, a espiritualidade maior, a equipe de apoio que todos nós temos antes de reencarnar, isso é uma rede de proteção social, uma rede de apoio que todos nós temos. Nós não estamos aqui por obra do acaso, nem somos largados aqui. Tem toda uma equipe, tem toda uma rede de apoios para que a gente não fracasse e que o nosso livre-arbítrio seja respeitado. Pois bem, esse irmão aí, o Alberto Nogueira, ele pede tudo isso, mas aí os mentores falam, não. Você vai reencarnar com boa saúde, numa família normal. E nós vamos lhe dar um recurso para você poder resgatar os teus erros. Você vai ter mediunidade. E essa mediunidade é lhe dada como um recurso para reparar os erros de encarnações passadas. Pois bem, simplificando a história, ele reencarna e a vida segue, e os espíritos estão lá acompanhando um caso sério de obsessão espiritual, e naquelas paragens onde morava o Alberto Nogueira, eles vão até o centro, vão até o médium, porque falam assim, agora nós precisamos dele. Ele já fez os cursos, ele já estava trabalhando e precisamos dele. Mas quando chega lá, ele tinha se afastado do trabalho, dizendo que já tinha feito o trabalho da mediunidade durante 2 anos, enfim. Mais uma oportunidade perdida. Outro caso que eu gostaria de colocar aqui, e aí, o que leva o Alberto Nogueira a pedir tudo isso daí? O arrependimento, né, de tudo aquilo que ele tinha feito de errado. E arrependimento, hoje no nosso vocabulário português, aqui no Brasil, ele tem uma conotação de sofrimento, de entristecimento, mas arrepender significa retroagir. Dar um passo para trás, olhar a situação em que você está inserido e ter um novo pensamento. Para os gregos, uma palavra bem colocada para essa situação de arrependimento, né, é a metanoia. Metanoia significa a mente transformada. Então, arrepender-se é você ter a mente renovada. E a partir do momento que você renovou a mente, aquilo deixa de ser um castigo e passa a ser objeto, desejo de transformação. Você vai querer resgatar as situações que você fez de ruim para alguma pessoa. Está lá no capítulo 7 do Céu e Inferno, o código de justiça, né? Da vida futura, da vida espiritual, é arrepender, expiar e reparar. Arrepender é aquilo que eu falei, é a mudança de atitude mental, da mente, não da mão que praticou o crime, mas da mente que comanda a mão, da mente que organiza os recursos que o espírito tem encarnado para poder se manifestar. Então, é se arrepender, expiar, isto é, se purificar através de um sacrifício. Expiação é purificação através de um sacrifício. Que sacrifício é esse? O sacerfício, quer dizer, tornar sagrado. Então, esse sacrifício é você, muitas vezes, pedir para passar
pela mesma situação que o processo de culpa te tortura. Então você cometeu um crime, você cometeu uma coisa muito grave, aquilo está na sua consciência. Então você já se arrependeu, já tem uma nova postura mental. O que você quer fazer? Expiar. Expiar. Se purificar através de um determinado sacrifício. Então você vai encarnar, você vai vivenciar uma situação análoga, parecida. E o Espiritismo nos mostra que o castigo, isto é, a expiação, e quero deixar claro que castigo é uma palavra muito inadequada, mas a expiação, isto é, você se purificar, ele não está diretamente proporcional ao tamanho do delito que você fez. O que eu quero dizer? Você teve uma vida delituosa. Você não vai ter que passar uma outra existência encarnada de sofrimento, de castigo. Não é a lei italiana, olho por olho, dente por dente. Mas você precisa passar por alguma experiência que lhe dê essa vivência transformadora. Que te dê esse sacrifício, que torne sagrado a sua experiência e você se transforme numa pessoa melhor. Você se arrependeu? Passou por uma experiência de purificação através de um sacrifício, isso é, você vivenciou a dor que você fez o outro passar. Você vivenciou a dor que você fez o outro passar. E depois vem o que? A reparação, onde você reencarnando, você vai ter as condições de auxiliar as pessoas referente àquela situação que você passou. Se você assassinou, se você foi um matador de aluguel, estou aqui fazendo uma hipótese, e chega em determinado momento, você se arrepende, você toma uma nova postura mental e aí você pede para resgatar, para passar por uma expiação. Você vai ser assassinado igualmente como você assassinou quantas vezes? Não. Talvez apenas uma experiência. Talvez apenas uma doença em que você tenha necessidade de ter várias cirurgias. Talvez uma experiência de vida encarnatória em que você se purifica, você vivencia a dor que você impingiu no outro. E depois vem a reparação. E a reparação você vai poder reencarnar e reparar, talvez montando um abrigo para crianças, um abrigo para idosos, talvez estando no campo da medicina para poder curar quando em encarnações passadas você causou doença, morte e vilania. Então você vai ter as oportunidades para poder reparar o mal para a pessoa que você prejudicou ou para um grupo de pessoas análogas àquela que você prejudicou. Porque às vezes você prejudicou uma pessoa que já está num mundo muito mais avançado do que o seu. E aí você vai fazer a reparação no meio social em que você está inserido. Por exemplo, se você foi uma pessoa que em encarnações passadas enganou, ludibriou, de má fé, você pode vir com a tarefa de fazer palestra. Que através das palestras a gente pode tentar melhorar a situação do planeta, orientando as pessoas para o caminho do Evangelho. Talvez o palestrante espírita, eu no meu caso, e aí eu posso falar de mim, foi aquele responsável por desvirtuar centenas e centenas de corações. E nessa encarnação, eu preciso vir mudo. Não. Venha com a palavra facilitada. Mas você vai reencaminhar as almas para o caminho da casa do Pai. Então cada um vai enfrentar o seu passado de débitos de uma maneira muito original, muito própria, muito bem localizada, que a justiça divina que está escrita em nossos corações, ela não é de vingança, ela não é de castigo, ela é de reparação e de processo regenerador. Não é castigo, é educação. Então, cada um de nós vai vivenciar um conjunto de experiências para que a gente possa superar as nossas dificuldades.
se você cometeu atos inconfessáveis em encarnações passadas, nessa você vai pedir limitações para não cair na prova. Limitações. E elas lhe serão dadas. Porque Deus não quer você um derrotado, Deus quer você um vitorioso. E a espiritualidade maior sabe do tamanho que é o nosso engajamento, o tamanho que é a nossa força de vontade, e eles não vão colocar o aprendiz, não vão colocar o aluno numa situação de fracasso. Vamos imaginar aqui alguns personagens do Evangelho. Judas Iscariotes, ele não reencarnou para atrair Jesus, ele não reencarnou para fazer o que ele fez. Ele reencarnou para conviver com o Cristo e não precisava ser ele. Poderia ser qualquer outro. Poderia ser qualquer, não precisava ser ele. Não foi determinado. Mas ele falhou na prova. Uma prova que ele falhou e depois, no transcorrer dos milênios, ele resgata na personalidade de Joana d'Arc. Vamos falar de dois personagens que protagonizaram com Jesus a tríplice crucificação. Você tinha Jesus, que foi crucificado entre salteadores, entre ladrões, que isso era uma profecia do Velho Testamento, da Torá. E tem lá os ladrões conversando entre si, fazendo eco às provocações das pessoas que insultavam Jesus, falavam: você não é o rei dos judeus? Saia da cruz e nos prove. E um dos ladrões diga: você não é o filho de Deus? Saia da cruz e nos tire daqui. Enquanto Dimas, o bom ladrão, como ficou conhecido pela tradição, ele diz: Senhor, sei que estou aqui por merecimento, mas quando chegardes no paraíso, lembra de mim, Senhor. E Jesus disse: em verdade, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quantos de nós temos dentro da nossa personalidade, do nosso psiquismo, o bom ladrão e o mau ladrão? Que nós trazemos uma carga de culpa, de processos milenares, de erro e tentativa de acerto, e que nós pedimos as oportunidades para resgatarmos aquilo que nós estamos cobrando dentro do fórum íntimo das nossas consciências. Não é Deus que está nos cobrando, é a nossa consciência. Porque se nós não assumirmos que somos falíveis e não aceitarmos o erro, não tem processo de regeneração. É primeiro necessário a gente aceitar os nossos erros, reconhecermos criminosos e pedir a oportunidade de resgatarmos. E pedirmos para Jesus a oportunidade de nos resgatar. E que sejamos como Dimas. Ladrões confessos, ladrões do tempo que não soubemos utilizar, ladrões das oportunidades que nós não soubemos transformar em oportunidades saudáveis, e que nós peçamos para Jesus: Senhor, quando entrares no paraíso, lembra de mim. Jesus se lembra de todos nós. Jesus se lembra todos os dias de cada um de nós, porque ele disse: das ovelhas que o Pai me confiou, ninguém se perderá. Bem-aventurados aqueles que entendem a palavra de Jesus, tomam a própria cruz e seguem os passos iluminados de Jesus, caminho, verdade e vida. E que nós possamos aproveitar todos os instrumentos que nos são dados, todos os recursos, para não causarmos escândalo a ninguém, mas sim causarmos o levantamento dos que estão caídos, saciando a fome do que estão famintos, matando a sede
de quem nos pede um copo d'água. Muito obrigado.